Olá, a paz do Senhor. Vamos ao Bíblia na mão. Palavra no fogão de hoje. Vamos ler junto comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: Não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 9 do capítulo 1 de Jeremias diz: Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse: Agora pus as minhas palavras na tua boca. Versículo 11: Veio a mim a palavra do Senhor. O que é que veio, Jeremias? E eu respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12: Viste bem. Versículo 12: Disse-me o Senhor: Viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Fecha teus olhos e ora comigo. Pai, precisamos ser tratados pelo Senhor. E a melhor maneira de ser tratado é através de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é bem clara quando se diz, Senhor, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Senhor, que o Teu Espírito fale a cada um de nós, porque nós somos a Tua igreja, Deus. Nos dá uma palavra inédita, trata conosco, molda o nosso caráter através da Tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Que coisa interessante nós meditarmos hoje sobre a história de Jeremias. Jeremias, que era considerado como o profeta chorão, profeta que Deus chega para ele e diz: Olha, Jeremias, eu vou te levantar para você profetizar. E Jeremias se achava tão pequeno. E Deus houvera de levar Jeremias para pessoas que se achavam. E as pessoas não iriam dar crédito ao que Jeremias falara. Mas mesmo assim, Jeremias teria que profetizar. Veja que situação calamitante aquele povo estava a passar. Deus usa o profeta, dá as coordenadas para o profeta, e Deus ainda vai dizer para o profeta: olha, não vai ser fácil, mas eu vou te enviar. Jeremias se achava tão incapaz, tão pequeno, que ele até disse para Deus que era uma criança, mas na figura de linguagem a qual Jeremias se falara, ele quis dizer: olha, Senhor, esse povo não vai dar crédito a um profeta que está começando agora a sua história. Esse povo não vai dar crédito a Deus. Mas muitas vezes nós somos chamados por Deus para profetizar em terras estranhas, para falar o que muitas vezes a gente pensa que o povo não vai ouvir. Jeremias passou por tantas coisas. Jeremias passou por situações que nem nós mesmos passaríamos. Foi jogado no calabouço, foi injustiçado, sua família o rejeitou, Deus o proibiu de casar, e tantas coisas. E deixa eu te fazer uma pergunta: você é profeta? Você, mulher de Deus, profetiza? Você teria coragem de levar a palavra de Deus em um lugar que você sabe que ninguém vai ouvir? Porque o nosso ego hoje em dia é assim. O nosso egocentrismo é assim. Eu só vou lá se alguém me ouvir. Eu só prego se alguém achar que eu prego bem. Mas a vontade que tem que prevalecer sempre será de Deus. Nós somos apenas meros coadjuvantes de um Deus tão grande, que nos chama para servir a Ele e doa quem doer. Ele nos escolhe no ventre da nossa mãe. É o que a Bíblia está dizendo. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, ou seja, Jeremias, eu já te conheço de muito tempo.
Jeremias, eu sei como é que você vai crescer. Jeremias, eu sei onde é que eu vou te colocar. E talvez você esteja passando por uma situação igual. Deus te tirou do conforto, Deus te tirou da tranquilidade para profetizar no meio de cobras, para profetizar no meio de serpentes, para tirar a capa daqueles que se acham tão leigos e tão letrados, mas que não têm vivido de acordo com a palavra. E é necessário Deus levantar Jeremias. É necessário Deus levantar, aleluia, profetizas. E quer que eu te diga uma coisa? Não é fácil. Não é fácil muitas vezes Deus mostrar algo pra gente e a gente dizer, Deus mostra para outro. Deus fala com outro. Deus, eu não aguento. Deus, por que exatamente comigo? Quantas não foram as vezes em que Deus separou pessoas que a gente tanto gostava, Deus tirou de perto de nós, pessoas às quais a gente era tão apegado, em prol de honrar o chamado que Ele tinha com cada um de nós. Deus te escolheu no ventre da tua mãe e Ele te conheceu, Ele te conheceu. Eu sei que é bem verdade de que agora você está sendo humilhada, você está sendo humilhado e você não está entendendo do jeito que Deus está a fazer, mas não é mais tempo de correr. Não é mais tempo de, aleluia, dizer para Deus, manda outro, porque Deus, Ele escolheu exatamente você. Ainda que você seja incapaz, ainda que você não saiba falar, ainda que muitas vezes alguém não dê crédito, o Senhor está dizendo, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu sei que é duro. Eu sei que muitas vezes você perde o sono e muitas vezes você tem dito para Deus, Deus, mostra para outro. E Deus teima em mostrar exatamente para você. Eu sei que é difícil muitas vezes saber que Deus tem mostrado algo a você e quando você vai falar para alguém, alguém não dá crédito. Mas Deus escolheu você. O escolhido foi você. Deus tem algo contigo que ninguém entende. Muitas vezes alguém te julga, muitas vezes alguém te humilha, mas o Senhor está dizendo, tal como diz aqui no versículo 7, cinge os teus lombos. Cinge os teus lombos. E sabe como é cingir os lombos? Alguém muitas vezes querer nos matar com palavras e nós permanecermos de pé. Cingir os teus lombos quer dizer, não vai ser fácil, mas eu estou contigo. A Bíblia também vai dizer de uma forma bem linda e bem clara, lá no livro de Josué 1,9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A quem você está temendo? É bem verdade de que muitas vezes os teus líderes não reconhecem o valor espiritual que você tem. A saber que Deus, aleluia, tem te permitido viver experiências que poucos viveriam. Lembra naquele dia que Deus te livrou da morte? Não é porque você era merecedora ou merecedor. É porque você é profeta escolhido. É porque você é um vaso escolhido. E este vaso, em alguns momentos, quando tenta fugir daquilo que Deus lhe outorgar, ele precisa ser quebrado. Ele precisa ser moldado. E ainda que alguém tente, não vai conseguir destruir a tua chamada. Ainda que alguém planeje, não vai conseguir parar ou, aleluia, exterminar o que Deus confiou a você. Deus, Ele tem algo muito grande contigo que nem você mesmo entende. Lembra quando você muitas vezes está num culto e Deus começa a te revelar acerca da vida de alguém? Não é porque você é merecedor, não é porque você é merecedora, mas é porque Deus, sim, Deus, te consagrou para ser profeta. E antes de você sair da madre, Ele te santificou. E sabe por que muitas vezes as coisas estão se estreitando para o teu lado? É porque Deus te manda falar algo e você se cala. Na nossa linguagem pentecostal, é porque você não está entregando o decreto que Deus tem te mandado.
Está na hora de deixar de se acovardar e tomar uma atitude, uma postura de profeta. Sabendo que muitos não vão dar crédito. Sabendo que muitos vão te escantear. Sabendo de que muitos, aleluia, glória a Deus, vão tentar te jogar no calabouço. Sabendo que em alguns momentos até a tua própria família, sangue do teu sangue, vão te rejeitar e vão dizer que tu és uma fanática, um fanático. Depois que você agora virou cristão, você agora está se achando. Mas não é porque você está se achando, é porque Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, é necessário Ele nos moldar. E o jeito dele nos moldar, muitas vezes a gente não entende. O que eu faço hoje, tu não entende, mas tu saberás depois. Sabe o que é que eu quero que você entenda? Aleluias. Porque Deus te pôs por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze contra a terra de Judá, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os sacerdotes e contra o povo dessa terra. Mas tem um detalhe aqui: vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer, pois Deus é contigo para te livrar. Muitos querem ser profeta, muitos almejam o que Deus tem te dado, mas não é tempo de você vender a tua vinha. Ou melhor, nunca vai ser tempo de você vender a tua vinha. Porque o que Deus tem contigo é bem maior do que você imagina. Talvez você agora seja apenas uma mera membra, seja um simples membro de uma igreja que muitas vezes até gosta de ler a palavra e até Deus tem mostrado algumas coisas. Mas no futuro, te prepara. Porque grande, aleluia, é a promessa que Deus tem na tua vida. Grande foi o livramento que Ele te deu, o livramento de morte que nem você mesmo compreendeu. Deus ele já começou a afastar pessoas que você tanto gostava e você de repente começou a perguntar a Deus o porquê, Deus. E Deus está dizendo, é para um propósito. Ainda que alguém tente pelejar contra você, não vai prevalecer. Porque de uma coisa eu te garanto, Deus tem algo muito grande. Uma coisa eu te garanto, vai chegar um tempo em que muitos vão perguntar, olha, por que Deus te usa assim tanto? Aí você vai dizer, é porque eu fui tão humilhado, é porque eu fui tão rejeitado, é porque muitas vezes eu pago um preço tão grande por isso. A ferramenta é emprestada, e se Deus está te emprestando é porque Ele confia em você. A confiabilidade de Deus não depende de indicação, depende de sinceridade. E isso eu sei que você tem de sobra. Tu és um homem sincero, tu és uma mulher sincera. Não sabe por que muitas vezes alguém tem se levantado? Porque está querendo destruir o que Deus tem na tua vida. Porque por dar muita brecha ao inimigo, quer parar aquilo que Deus escolheu. Lembra quando você ainda nem era cristão, quando você ainda nem professava Jesus como teu Salvador? Quando um dia Deus usou alguém e disse, olha, tenho eu algo muito profundo contigo. Pois bem, o Senhor hoje está renovando a promessa. Se alguém hoje te vê como um alguém qualquer, vai ter que um dia te ver como um profeta, usado e ousado por Deus, sabendo de que para tudo isso você está pagando o preço hoje. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje. Espero que você possa ter aprendido um pouco acerca da palavra do Senhor, acerca de o que é ser profeta. Fica na santa paz do Senhor. Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Amém? E amém, Jesus. Presbítero Carlos Adriano. Fica na paz.